Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, quando Paulo fala o seguinte: Ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular. Emmanuel vem comentar na lição 148 do livro Vinho de Luz, Membros Divinos. Não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam inconscientes: hoje meu corpo atende à fatalidade do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem à mocidade, à tutela do vício, aguardam a decrepitude a fim de examinar os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos da epiderme. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida do Cristo é um equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencido de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora sem condição precária. O Senhor age em nós a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer o imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonias de vistas e objetivos em primeiro lugar. Gente, eu vou começar o comentário desse estudo de hoje por essa frase aqui que está no antepenúltimo parágrafo. É indiscutível que Jesus pode tudo. Tudo bem. Mas para fazer tudo, ele não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Gente, quem está do lado espiritual não consegue agir diretamente na matéria, exceto em casos excepcionais, né? E excepcionais que não são duradouros. A gente vem estudar isso na doutrina espírita, com os fenômenos de materialização, como aconteceu com Tomé, né? E Jesus falou: não toque em mim que eu ainda não estou pronto, e quando ele estava: pode tocar agora. E até mesmo em Jesus, quando ele foi embora depois do último sermão, 40 dias depois da sua crucificação, quando ele se despediu dos discípulos e foi embora. Ali se materializou para que todos vissem. Tudo bem. Mas vem dizendo o seguinte: o Espírito precisa de nós encarnados. Tem muita coisa que eles não podem agir diretamente na matéria o tempo todo. Então eles vêm intuir a gente para que a gente faça. Então precisa do colaborador, né? Do colaborador que está procurando as determinações. Por outro lado, Emmanuel vem chamar a nossa atenção de que, gente, esse aqui é o nosso corpo, é o vaso sagrado. A gente tem que cuidar do corpo e do espírito, porque quem não cuida do corpo, o corpo traz consequências para o espírito. Aliás, o que eu fizer intencionalmente de mal com esse corpo, eu vou estar fazendo também com o meu corpo espiritual. Daqui a pouco eu largo esse corpo aqui para o mundo, ele vai voltar para a terra, vai entrar dentro de um caixão de madeira e vai ser, né, colocado embaixo da terra, mas o que eu sou de espírito vai continuar. Eu vou estar levando no meu espírito a marca do que eu fiz com o meu corpo. E é uma coisa que eu acredito que ninguém aqui fica satisfeito nem quer que isso aconteça. Então ele vem pegando aqui os exemplos, né, de pessoas, né, ele fala: como é que, olha só, não é admissível que alguém entregue o espírito na direção do Cristo, mas o corpo está nos adversários da luz divina, né? Então o que ele vem chamando a atenção? Pô, se eu comecei a despertar para o Cristo, eu tenho que começar a cuidar do meu corpo. E ele vem dar aqui 3 exemplos. Ele fala primeiro daquela pessoa que está o tempo todo adiando. Muitos crentes transviados que estão nas estações do prazer, nos continentes do crime, que falam: hoje o meu corpo está na fatalidade do mundo, amanhã vai estar na igreja com Jesus. Outros que estão nos vícios da mocidade, né? Quais são os vícios da mocidade mais comuns? Vamos colocar aqui, né, que muita gente, infelizmente, ainda traz para a vida inteira. Uso exagerado de algumas drogas lícitas e até mesmo ilícitas, álcool, tabaco, ou algumas drogas ilícitas, sensualidade e também os abusos do estômago, os abusos da gula.
Aí foi falar que depois aguarda a decrepitude, precisa chegar à idade avançada, né, a fim de examinar os magnos problemas espirituais. Por que é só deixar para depois? Quanto mais cedo a gente cuidar do lado do espiritual também, a gente vai chegar à seguinte conclusão, né? A gente consegue sim administrar o cuidar do espírito, cuidar do meu corpo, participar dos prazeres que a vida me proporciona, ter os meus amigos. Dá para a gente fazer, é só ter a disciplina do tempo e viver, como diz aquele texto lá no Evangelho, o Homem do Mundo. Eu não estou convidando ninguém para uma vida mística, nada disso. Vocês vão viver como a geração de vocês, mas o tempo todo honrando a Deus, tomando cuidado de não magoar nenhum dos nossos irmãos aqui, de não ter nenhum conflito, procurando sempre ajudar da melhor maneira. Depois ele vem falando, existem aqueles que flagelam a carne através de mortificações descabidas, seja por questão religiosa, ou até mesmo o exagero hoje que a gente vê, né, de cirurgias plásticas, como ele fala, que é fenômenos da epiderme, né, e estão esquecendo do lado espiritual. Então vamos lembrar aqui, né, que já que o Espírito de verdade ele fala para a gente, amai-vos em primeiro lugar, em segundo lugar, instruí-vos, o Espírito está sendo convidado o tempo todo a estar pesquisando. A vida do Siddhartha Gautama, do Buda, o que aconteceu com o Buda no primeiro momento, vivendo a vida da aristocracia? E ele, muito gordo, foi pai, teve filhos, né, se contraiu o matrimônio, até que quando ele descobre o outro lado da vida, que tem uma fronteira ali, que tem um povo do outro lado dos muros onde ele vivia, ele fala, peraí, ele começa a se interessar pelo povo, descobre as setas e vai viver o extremo, vai querer se alimentar de ar, e aí chega um ponto que ele mortifica o corpo primeiro através dos exageros, dos excessos, e depois o extremo contrário, quase morrendo, muito magro. Chega uma hora que ele fala, peraí, o ideal é o equilíbrio. Então, tudo bem, eu vou me procurar me alimentar. É o que a gente está procurando fazer hoje. A gente está procurando descobrir a maneira de nos livrarmos aí dos vícios, dos temperos condimentados, da gordura, do açúcar, da carne animal. A gente está procurando, né, fazer isso aos poucos. Mas a gente tem que começar a colocar na cabeça que o ideal é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. E eu estou aqui encarnado, eu posso ser sim, todos nós podemos ser sim membros do Cristo. Se eu começar a sintonizar com Cristo, olha, as mãos aqui podem servir para estar ajudando Cristo. Essa boca aqui principalmente pode servir para estar ajudando Cristo. Então eu estou em sintonia com Ele, eu estou aqui no mundo material fazendo uma coisa que eles que estão no plano espiritual não têm condições de fazer de maneira mais direta. Precisam da gente. Então por isso que eles ficam intuindo a gente, procurando estimular em cada um de nós, se aproximam daqueles que assumem os cargos de direção nas igrejas, dos templos religiosos, né, para procurar usar a mão daquelas pessoas, a boca daquelas pessoas e o magnetismo das pessoas também, para proporcionar cura, para a divulgação doutrinária, para o consolo, para as mensagens de incentivo, principalmente num momento como esse. Então ele bota aqui para a gente, haja, pois, entre o servo e o orientador, legítimo entendimento. Porque Jesus reclama instrumentos e companheiros. Então, eu fico feliz vendo os meus amigos, e muitos que nem condição de estudar tiveram, tomando a coragem de botar a cara mesmo aí nas redes sociais, ou então num meio coletivo qualquer, mesmo que seja mais reduzido, e falando, olha, começando a arriscar uma interpretação do Evangelho, colocar na prática, eu admiro. Quer dizer, estão colocando ali, primeiro, uma vontade de melhorar, que é o que os espíritos gostam. Não existe perfeição, mas vocês querem melhorar? Quer melhorar, a gente vai te ajudar. É isso que eles falam pra gente, né? E veio utilizando através aqui da intuição, aqui jogando para a nossa mente, para poder a nossa boca estar divulgando essas mensagens, principalmente, não só a boca, trabalho também, começar a trabalhar. Então, Jesus reclama instrumentos e companheiros, quem puder satisfazer o imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonias de vistas e objetivos em primeiro lugar. Então, a gente encerra assim, né? Eu sempre peço isso, por favor, me proteja de mim mesmo. Eu quero nesse momento ser apenas instrumento de vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.